Começando o programa Tempo de Qualidade desta terça-feira. Sejam muito bem-vindos em mais um super programa preparado só para você. Boa noite, Vivi Ribas. Boa noite, Misa. Boa noite, querido e querida que está aqui conosco mais uma terça-feira. Boa noite, Michele, nossa querida convidada, que daqui a pouco você vai conhecer. Vamos junto, mais uma terça-feira com um tempo de qualidade super especial. Isso mesmo. E hoje falando sobre um assunto que tem sido muito comentado, que tem sido muito aproveitado, que tem sido muito digerido, que é a comida, que é a alimentação, como a gente tem comido nessa quarentena, nesse repouso, minha gente. E nós trouxemos hoje uma nutrifera que você vai curtir demais ela, porque ela sabe de tudo e mais um pouco, e não é aquelas nutris chatas. Muito boazinha. Não, ela é muito legal, então vamos apresentar a nossa querida Michele Casagrande. Seja muito bem-vinda ao programa Tempo de Qualidade. Muito obrigada pelo convite, Vivi, Misa. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhando um pouquinho de informação com vocês, com o público. Uma honra. Muito obrigada. Bom demais, hein? Michele, eu acho que tu vai ter tanto trabalho depois que passar esse período, porque a galera tá comendo demais, né? É que eu acho que comer, é constatado já que comer é uma fuga, né, para a ansiedade. Várias pessoas descontam a sua ansiedade. É uma compensação, na verdade, né? As pessoas estão muito ansiosas, nervosas, na verdade, por estarem em reclusão, estarem em isolamento. E acabam descontando, né, na alimentação. Então, o pessoal acaba comendo demais mesmo. O alimento, a comida, tem os dois momentos, né? O momento do prazer que tu come. Minha filha, até hoje, ela come assim... Canta. A Larissa come cantando. Ela adora. E quando tem aquele prato preferido dela, quando tem aquele doce, é aquela vibração, aquela festa. E o depois, e o pós... comida, dependendo do que você comeu, tipo aquele desânimo, aquele cansaço, dependendo do que você comeu, aquele churrasco, aquele rodízio. Então, a comida faz a gente viver vários momentos da nossa vida, né? Com certeza. A alimentação, ela te traz benefícios e malefícios, assim como você falou, né? Que ela tem essa sensação de, né? Então, isso pode, pelo fato daqui um pouco ela comeu demais, né? Não é uma coisa também saudável, a comida em demasia, né, e ela acaba com essa sensação de estar, né, cheia, enfim. Então, pode ser sim. Michele, e o fato de nós estarmos mais em casa tem a ver com a falta de rotina, por isso que nós acabamos comendo mais, o fugir da rotina, o relaxar, assim, estar num momento mais relaxado, né, no seu ambiente mais que sai da que entra na zona de conforto. Será que é por isso que nós acabamos comendo mais? O fato de nós estarmos em casa, isso acaba, sim, fazendo com que tu faça mais refeições ao longo do dia. Tu tá ali, daqui um pouco tu quer inventar algum prato, uma receita, tu vai fazer comida, tu já vai fazer coisas que te apetecem, que tu estava com vontade de fazer, e tu acaba, sim, comendo demais, porque esse momento também de ansiedade, as pessoas acabam, né, como eu havia falado, descontando isso na alimentação, né? Então, com certeza, é o fato de estar... E a própria televisão, né? O próprio filme. Dependendo do filme, se o cara tá comendo ali um hambúrguer, te dá uma vontade de comer hambúrguer naquele momento, né? Tu tá vendo aqueles reality show de cozinha, Aqueles reality show de cozinha. Gente, eu nunca me esqueço, eu tava assistindo, eu gosto mesmo de assistir esse tipo de programa. O cardápio era como preparar um ovo. O ovo no ponto, o ovo cozido, o ovo, né? Eu fiquei desesperado por comer ovo aquele dia. Mas eu fui na hora fazer o ovo cozido. Que ovo, uma coisa simples. Então, isso também eu acho que nos inspira a querer comer mais. É o velho comer com os olhos, né, Michele? Sim. Mas, na verdade, as pessoas têm que cuidarem muito. Isso remete muito ao emocional, né? É o emocional e, como tu disseste, o que tu tá vendo. Então, tem que cuidar muito, porque não dá para confundir com fome, né? Você tá com fome, o teu corpo vai te dar sinais de fome. É a fome física, né? A barriga roncando e tudo mais. E tem o emocional, o momento, como o Misa estava falando, e a gente acaba
indo e fazendo alguma coisa mesmo para comer, para compensar isso aí. E para ter aquele momento de prazer, porque a comida te dá isso, né? A alimentação te dá essa sensação de bem-estar, de prazer. Então, Muito, muito legal, muito legal. Até porque une, né? Eu acho incrível, assim, eu acho muito legal porque a comida, ela une. Sentar numa mesa, reunir pessoas, então é uma coisa legal. Não vamos sim, também botar toda a culpa na coitada da comida, né? É só eu você acho- ser equilibrado, comer o necessário. eu acho que a gente não pode fazer terrorismo nutricional Isso, com os isso aí. alimentos, né? Mas eu acho que é tudo um equilíbrio. Ter uma alimentação equilibrada, balanceada, alimentação saudável na grande maioria das refeições, para poder se permitir, né, em momentos como esse, né? Eu acho que não num sábado à noite, a família quer ir num rodízio de pizza, você não vai, ou vai e não vai comer, né? Então, tentar fazer. Tá falando para o Misa aqui, nós costumamos fazer uma média aí de 35 a 40 refeições na semana, né? E o que muito acontece, assim, de final de semana compõe 42% da nossa semana, né? Então, o pessoal vem certinho, de segunda a quinta, chega a sexta-feira, Final de semana, é um enfia o pé Deus na nos jaca. acuda. Vai lembrar que tem que se alimentar bem só na segunda-feira. Come a semana, o que não comeu a semana inteira, come no fim, né? Final de semana. Gente, é só a introdução. O programa Tempo de Qualidade vai falar muito sobre nutrição, sobre os alimentos ideais. E você já pode começar fazendo a sua pergunta. Vamos lá então, Michele, fala pra gente. Lá vem bomba. Vamos começar então, né? A gente tá em momentos complicados, momentos de tensão, de medo, de preocupação, momentos que a gente está em casa, momentos que a gente está fazendo o que a gente não fazia com frequência, não é verdade? E isso gera, sim, aquele medo, aquela preocupação. Talvez muitas pessoas estão ficando doentes pela preocupação. Então, como é que a gente pode comer bem e aumentar a imunidade através da nossa alimentação? Quais são umas dicas básicas aí, por favor? Bom, uma pequena introdução, então, eu acho que as pessoas têm que ter a consciência, né, de que a alimentação, mais do que nunca, é muito importante nesse momento, né? É importante também saber diferenciar a alimentação da nutrição, tá? O ato de alimentar é um processo e nutrir é outro, Ok. né? Então, o fato é que nós precisamos nutrir o nosso corpo através de uma alimentação saudável para que nós possamos aumentar a nossa imunidade, né? Duas palavrinhas que soam muito nesse momento é ansiedade e imunidade, né? Então, a alimentação ela pode nos proporcionar benefícios ou malefícios tanto para a ansiedade quanto para imunidade, né? Se você se alimenta bem, de uma forma saudável, você pode estar aí aumentando a tua imunidade e diminuindo a tua ansiedade também, né? O fato é que nesse período né, que nós temos que proteger nosso corpo desse vírus, é importante salientar que a nossa imunidade, nós estando com a imunidade alta, isso não quer dizer que você não vá ter contato com o vírus e ter o vírus. O importante é ressaltar que você estando com a imunidade alta, as consequências, né, em contato com o vírus vão ser bem menores do que você estando com a imunidade baixa. O teu corpo vai reagir mais rápido também, né? Reagir mais... E tu vai estar daqui um pouco prevenindo até uma internação. Ok. Né? Uhum. Então, quando eu digo nutrir o nosso corpo, é claro que uma alimentação saudável vai fazer com que nós tenhamos nutrientes importantes para que isso aconteça. Mas, claro, para o aumento da imunidade, existem, sim, alguns nutrientes específicos que contribuem para aumentar a imunidade, né? Ok. Que são as vitaminas, que são os minerais, que são alimentos antioxidantes. Eu acho que depois a gente até pode abordar um pouquinho quais seriam esses alimentos, né? Quais fontes desses alimentos, desses nutrientes. A gente pode falar também um pouquinho. Então, tem uma solução na sua casa, às vezes, no mercado, né? Quando for comprar
Vamos lá, vamos parar de comprar aquele alimento Pronto? né? E vamos se dedicar indo nas prateleiras onde vão ser alimentos que vão aumentar a sua imunidade. O alimento de verdade, né, gente? A gente fala que o alimento de verdade é aquele que a natureza nos oferece. Então, vamos procurar consumir aí mais frutas, verduras, né? O nosso arroz, o feijão. Tem muita gente que tem medo de comer arroz e feijão, né? A carne. Então, isso é uma alimentação. Ovo é um alimento legal que aumenta a imunidade? Ótimo. O ovo, fonte de muitos nutrientes aí que são importantes para aumentar a imunidade, né? Vitamina A, zinco, vitamina B6, B12. Então, o ovo é ótimo. A Michelle tá falando, Vivi, eu tô me lembrando um episódio dando do Chaves. Lembra do Chaves? porque vão lá, vai comprar aquele lanchinho. Vai comprar aquela. É que nós temos. Gente, a gente é muito comilão. O Misa tem sérios problemas. Eu amo comer. Ele tem... É um dos maiores prazeres da vida comer. É verdade. É impressionante como me faz feliz, Vivi. Não sei como é magrinho esse guri, mas tudo bem, né? Mas, Misa, deixa eu comentar uma coisa Por aqui. favor. Eu, no consultório, meu planejamento alimentar que eu faço para o paciente, eu levo muito em consideração a rotina alimentar dele. Eu não posso te oferecer um alimento que você não gosta. Como que você vai ter adesão numa dieta, num planejamento alimentar, se eu te prescrever uma coisa que você não gosta? Então, eu procuro sondar muito assim, quais são os teus hábitos, o que tu gosta de comer. E, claro, né, dependendo do teu objetivo, tentar introduzir isso naquele planejamento alimentar. Então, para não fazer terrorismo nutricional e para ficar uma coisa prazerosa. Dieta não pode ser uma coisa desprazerosa. Então, tu estuda o paciente e faz conforme a rotina dele. Isso. A minha Muito conduta bom. é essa. Eu ouço muito o que o paciente tem a me dizer, né? Levo muito em consideração os hábitos alimentares dele, o estilo de vida. Né? Legal. A Michelle que trabalha, gente, ela trabalha em 2 empresas, mas ela também faz atendimento domiciliar. Nós estávamos conversando agora há pouco, então se você não tem o tempo, não consigo sair de casa, ligue e agenda um horário com a Michelle, que depois ela vai estar passando o contato dela. A gente pode estar deixando aqui também nos comentários. Conversa com ela, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Tanto é que o programa de hoje é apenas para sanar algumas dúvidas, é para falar bem de leve do assunto, é isso né, aí. Michelle? Porque assim, vamos falar das alimentações, o que eu vou comer, que vai me fazer bem, só que cada pessoa é uma pessoa, então vai ter que analisar com calma cada paciente, cada pessoa. Para ti, o arroz demais faz mal, para ti tu precisa bastante de arroz, bastante feijão, então essa questão aí a gente está falando só por cima, por isso da importância da consulta, né? Com certeza, tu já está no atendimento, a gente precisa analisar. Primeiramente, quais são os teus objetivos? Tu quer engordar, quer emagrecer, quer perder gordura, quer hipertrofiar, enfim, ou quer uma reeducação alimentar. E, baseado nisso, a gente vai montar uma estratégia alimentar, né? Então, hoje a gente tem muitas dietas da moda aí, é dieta low carb, é dieta cetogênica, enfim. Muita. A questão é que, basicamente, todas as dietas têm a mesma base alimentar, que são os alimentos de verdade que a gente estava falando. Um carboidrato, proteína, né, os vegetais. Então, basicamente, as dietas quase todas iguais. Têm esses nutrientes. Entendi. É, muito bom. Michelle, a gente já conversou sobre isso, né, no início, mas a ansiedade, ela já é constatado que ela pode gerar mais apetite, né, aumenta o nosso apetite, e comer com muita frequência, tipo, qual é o intervalo de uma refeição a outra, a maneira que eu devo fazer uma refeição, tipo, o que eu posso comer nos intervalos, que não vai pesar tanto, comer pouco, esse jejum intermitente também, que está muito na moda, né, muito em alta, fica um longo período sem comer, é saudável? Não é? Fala sobre isso para nós. Tá, vamos lá. Então, basicamente eu estava falando sobre como estudar o paciente, né? Então, eu levo muito em consideração como que são os hábitos alimentares do paciente e o estilo de vida. Aí você pensa, você é uma pessoa que trabalha a tarde toda, não tem uma folguinha para fazer uma refeição. Como que eu vou pedir para você parar o seu trabalho? Um advogado, né? Tem audiência a tarde inteira. Vou pedir para parar a audiência para ele comer a maçã Senhor que eu sugeri. juiz, por favor, dá licença que eu vou ali fazer meu lanchinho.
Então, gente, eu acho que tem que levar muito em consideração a rotina da pessoa, né? Ok. Se a pessoa não gosta de tomar um café da manhã, eu não vou colocar café da manhã para a pessoa. Então, você não se alimentar ao longo do dia não é uma coisa saudável. Ou você comer de hora em hora também não é uma coisa saudável. Acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Ok. Então, a gente distribuir as refeições, né, ao longo do dia, conforme a rotina do paciente, identificar o que o paciente deseja. Quer emagrecer? Precisa de um déficit calórico. Então, a gente tem que montar um planejamento com uma quantidade de calorias menor do que esse paciente gasta, né? Para que ocorra emagrecimento, precisa disso. Ao contrário, se a pessoa quer aumentar de peso, né? Então, vamos fazer um superávit calórico e distribuir isso de acordo com a rotina do paciente. Ok. Né? Então, e quanto ao jejum, que tu me perguntou, o jejum, sim, ele tem muitos benefícios, né? E quanto maior o tempo de jejum, maior a tua queima de gordura corporal, né? Isso já está muito evidenciado. Mas isso não é interessante fazer diariamente, porque você vai estabilizar o seu metabolismo, né? Então, isso é interessante fazer, talvez, 2, 3 vezes na semana. Legal. Nós, mulheres, temos um metabolismo mais lento que o homem, né? Então, é recomendado até um período um pouquinho maior de jejum. Mais ou menos quanto tempo, assim, tu acha? Nosso corpo, ele começa a queimar a gordura a partir de 12 horas, né, de jejum. Então, é bem fácil fazer jejum, né? Então, se de você 12 horas, barbada, né? Barbada. Você janta às 8 da noite, vai comer no outro dia às 8 da manhã, né? Mas, assim, quanto maior o teu tempo, mais eficaz é. Só água ou nem água? Jejum total? Água pode, café pode. Chimarrão pode. Se tiver açúcar, não pode. Não, chimarrão com açúcar não, né? Gaúcho raiz. Não, mas na própria erva tem chás açúcar. Pode. Não pode ter nenhum. Tem ervas que tem açúcar que na erva. Não, mas daí diz ali no pacotinho da erva com açúcar. Chá, café, água, tranquilo. Sem pode. açúcar. Não pode ter macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, porque daí quebra o jejum. Ok, uma vez eu ouvi falar que você fazer 2 dias na semana, 2, 3 dias de jejum, o corpo agradece porque acontece a desintoxicação, né? Eu não sei se isso procede, é isso mesmo? Procede. É muito comum as pessoas fazerem na segunda, né? Na verdade, né? Depois que vem do final de semana de muita comilança. Então, é interessante, sim, tem muitos benefícios. Além da queima de gordura, tu vai ter também mais disposição, né? Melhora a qualidade do sono. Legal, tem isso aí. muitos benefícios aí que e a aí, gente depois, o pós um jejum. Fui lá e fiz um jejum de, sei lá, 15 horas, tá? Ou então, assim, desde as 10 da noite de um dia até o meio-dia da noite do outro dia. Vou almoçar o quê? Posso almoçar tranquilamente qualquer coisa ou tem que pegar mais leve, tomar uma sopinha ou não? Pode? Não, é alimentação normal, sem excessos, né? Porque não adianta você fazer um jejum de 16, 18 horas, 20 horas, chegar meio-dia e querer comer uma pizza, né? Não é uma coisa muito inteligente. Então, eu acho que a gente tem a janela de alimentação e que é o período que você vai se alimentar, né? Sim. Então, ali a gente vai estar distribuindo as quantidades de calorias, né, indicada para cada pessoa, distribuindo ao longo do dia, né? Então, uma alimentação com carboidrato, coisa, né? Proteína, vegetais. Por isso que vai muito do essencial. Profissional, da pessoa e do ponto de vista, né? Eu já ouvi várias... existiu um tempo em que a Vivi já vai preparando também as participações ali, tem né? Tem vários. Teve um tempo que as pessoas... Veio um forte... Não sei se posso dizer boato ou teoria, eu acho que é mais correto dizer, de comer em 3 horas pouquinho. Né? Aquilo o pessoal falava muito, e depois vem um outro pessoal, não, na verdade isso são as indústrias querendo faturar mais. E aí o pessoal já volta tudo no seu argumento, né? E aí também teve uma
uma pessoa, vários argumentos falando do café da manhã, que é a alimentação mais saudável, mais rica ali, tu tem que comer como um rei no café da manhã. Rei, No príncipe almoço é um príncipe. e mendigo. E na janta é um mendigo. A gente tem uma sábia mulher que fala sobre isso, né? Inclusive ela está nos assistindo. Beijo pra ela. Então, só que daí aí vem tu fala dessa questão do jejum. Então quando eu vou dormir lá pelas 10, meia-noite, fico a manhã inteira só com um suco de natural ali, né? Com o meu chimarrãozinho, com água, né? E vou pro almoço. Aí tu já tá dando uma outra versão, que pode ser sadio, pode fazer bem pra pessoa. Então, tem que avaliar muito isso, né, Michele? Não só ir atrás das teorias, mas consultar com um profissional e ver o melhor para você, né? A melhor dieta, na minha opinião, é a que tu vai ter adesão. Né? Não adianta eu te dar uma dieta low carb se você não... que é baixa em carboidrato, né? Se você fica com tontura, se você não vai ter uma boa adesão. Mal-humorado, porque... Aí eu fico. Eu e as dietas somos inimigos. Coisa meio chata, a pessoa tá ali fazendo dieta, vai tá bravo o dia inteiro. Eu gosto de perguntar, já fez dieta? Qual dieta tu mais te adaptou? Tu teve resultado, né? Então, a gente estuda mais ou menos o que vai montar para a pessoa, para o paciente, baseado nessa anamnese que a gente faz, né? Nessa conversa que a gente está tendo com ele. Por isso que é muito ruim tu ter algo pronto para um paciente, porque é muito particular cada informação que tu tem, né? É isso aí. Não pode padronizar. Não pode. Vamos com as apresentações, com as participações. Vamos. A gente tem muitas aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui. Cláudia Adam, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Poliana Ribas, boa noite. Boa noite. Miriam, cheguei. A Célia também tá assistindo. Vamos ver, a Vilma também tá aqui conosco. André, a Larissa, boa noite. A Larissa pediu pra te mandar um beijo pra ela, ó. A Larissa ali da Emagreci. Beijo, Lari. Isso aí. Ó, o Márcio, que programa top. O Paulo, da Web Life Lavanderia, tá aqui com a gente. Paulo, tu tem alguma promoção, Paulo? Diz aí pra nós, pra essa época de que a gente tá entrando no inverno, a galera quer lavar as roupas de cama, edredom, tapete. Vamos montar uma promoção exclusiva, tempo de qualidade, pra eu lançar aqui pros nossos participantes, Paulo. A Marlene botou aqui, ó. Qual o chá ou o alimento melhor pra imunidade? Pode responder essa pra nós, Michele? Bom, os chás, na verdade, eles têm propriedades, né? Calmante, tem propriedades para aumentar a imunidade. Para a imunidade, a gente pode abordar aí os chás... Agora me deu um branco. Pode ir na tua colinha. Cadê tua colinha? Aqueles chás que o pessoal geralmente planta em casa, né? Eu sei que tem um, não sei se a Sibeli tá nos assistindo, mas eu até comentei com a Michele, eu vou mandar um WhatsApp aqui pra Sibeli ver se ela me responde. Que a minha cunhada, ela tá num tratamento de quimioterapia e ela precisou essa semana fazer uma semana de uma alimentação muito boa, assim, para ela aumentar, porque ela estava com uma imunidade muito baixa. E ela tomou um chá, eu vou perguntar um nome para ela, de repente é esse mesmo que tu quer falar. Mas e alimentos? Tem algum, Michele, que aumenta a imunidade? Sim, a alimentação, as vitaminas, os minerais e alimentos antioxidantes contribuem muito para aumentar a imunidade. A gente tem, assim, basicamente, os temperos naturais, são ricos em oxidantes. A gente tem aí a cúrcuma, a pimenta, né, o açafrão, manjerão, manjericão. Nós temos os alimentos ricos em vitamina A, por exemplo, a manga, né, a cenoura. Alimentos ricos em vitamina C, laranja, o limão, são ricos em vitamina C. E é importante ressaltar que esses alimentos que são ricos em vitamina C, eles devem ser consumidos na hora, né? Porque eles são termolábil, eles perdem essas vitaminas na hora tempo, disso quando compra? Logo que corta, logo que vai entendi. consumir. Entendi. Tá? Entendi. Os alimentos fontes de vitamina B, B6, B9, B12, B6 e B12, basicamente ovos e carne. A B9
tem mais vegetais, os vegetais verdes escuros, né, como o brócolis, a couve, são fontes desses nutrientes. E as oleaginosas também, como castanha, amendoim, as nozes, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, delícia. são fontes aí de zinco, de cobre, selênio, que são bem importantes também. Tô esperando ela falar o X, a pizza, ela não falou ainda o cachorro-quente. Vai chegar. E também, eu estava pensando aqui, tem o zinco também, que é um mineral muito importante, e isso a gente encontra nos chocolates. Ai, meu Deus. 70% cacau Não, mas ou tem que ser o mais. 70% cacau. Esse não é Chocolate tão... amargo, isso é É, bem o amargo, importante né? também. Uhum. Mas diz que é bom, se tu começar... E ele é gostoso, o primeiro impacto é que a gente come muito doce, no primeiro impacto a gente não gosta muito. Primeiro tu dá aqui, ó. Tu É, morde, tem um- mas ele é gostoso. Eu gosto mais dos amargos. Meu paladar pra doce é meio... Aí os 70% é muito Além amargo. do chocolate, tem o cacau também, né? Que dá para fazer algumas receitinhas aí usando o cacau. Verdade, brownie, Sensacional. bolo. A gente conversou aqui também com uma convidada que falou sobre preparar os alimentos, sobre a estrutura dos alimentos, e ela disse, gente, não pirem, se vocês forem fazer tudo que vocês forem fazer, não vou comer macarrão, façam em casa, não comprem pronto, mas façam porque acaba, se tu for preparar o teu alimento, que hoje em dia tem muita receita caseira de tu juntar ali a farinha, o ovo, porque se tu vai comprar pronto, tem os conservantes, tem os corantes. Então, tudo isso, se tu for fazer na tua casa, já vai diminuir. Então, já se torna uma alimentação mais saudável. Com certeza. Né? Então, assim, vão pra cozinha, mulherada. Vão fazer um pãozinho caseiro, né? Porque pão que a galera adora. Lá em casa, a gente tá agora nessa quarentena, é pão direto, né? Eu tô arrebentando nos pãezinhos lá. Já é melhor, né? Óbvio, o bom seria não O comer pessoal tudo aquilo, gosta né? como muito pão. de uma alimentação mais prática, né? E Pois normalmente é. a alimentação mais prática é uma alimentação industrializada. E aí tu vai ter mais açúcares, gordura, o sódio, que é um alimento que é um nutriente que normalmente te deixa inchado, te deixa demasiado, né? Então, alimentos industrializados, eles te fornecem isso, né? Uma alimentação mais rica em gordura e açúcar. A sal. Cibele me respondeu aqui o nome do chá. É Crajiru ou Crajuru. Conhece esse chá? Já ouvi falar. Foi isso que ela disse que Só o aumentou cajuru eu muito a conheço. imunidade dela. Então tá aí o nome do chá, mas não era esse que tu ia falar, né, Michele? Não, Era é que me outro. fugiu o nome Ainda do não veio chá. ainda. Até coloquei no nosso grupo de WhatsApp lá das meninas. Eu vou olhar aqui. Olha, por favor, fica à olha, por vontade. favor. Enquanto Me isso, fugiu eu vou, o nome, me fugiu o enquanto nome. isso, eu vou comprar mais participações agora aqui no YouTube. Boa, O galera do Robson YouTube. Fink tá aqui. Opa, abração, Viviane e Misael. Abraço, Robson, pra ti. Abraço. A Maria José tá super presente aqui. O Jean também. Cheguei primeiro. Jean sempre com a gente, né, Jean? A Maria José disse que quarentena dá fome. E hoje ela comeu pitaia pra passar a fome. Pitaia. Pitaia, tá aí uma fruta que eu nunca O que comi. que é isso, rapaz? É fruta? Ah, é aquela bem Ela é- bonita. Ela é muito semelhante ao kiwi, né? É. Ela lembra muito o kiwi. Ela é gostoso. azedinha também, assim? Ela não é uma fruta ácida, assim. Olha só. É bem gostosa. Tá aí, nunca comi pitaia. Ô, Vou Maria, é a experimentar. Maria que foi? Maria José? A Maria. Podia me convidar a gente pra ir comer essa fruta aí. né? Aí ela disse assim, depois almocei e final de semana comi X. Pô, Maria. Tá, não, tá valendo. Tá A gente valendo. vai entrar nesse aspecto aí na próxima pergunta. Quem E mais? O George Bustamante disse o equilíbrio é importante sempre, inclusive na alimentação. Verdade, né? Aquele nosso velho amigo bom senso. E ele complementa aqui, ó. Perfeito, um planejamento alimentar conforme a rotina e o que gosta. Fazer algo sadio e prazeroso. Verdade, olha aí, ó. Chama a Michele Porque que ela... se tu não faz com alegria, né? Não faço. Tu pode até fazer, mas durante um tempo. se E torna- aí isso. aquelas pessoas que emagrecem rápido e ganham peso mais rápido ainda. Exatamente. Porque tu fez algo obrigado. Então, se tu tentar fazer algo que a Mi tá propondo pra gente de uma forma equilibrada, pegando aquilo que eu gosto dentro da minha rotina, gente, eu vou me adaptar e vou fazer isso pra sempre. Porque tem que ter essa continuidade, né? Com Não certeza. adianta fazer, durante um tempo perdi, vou casar, preciso fazer algo, preciso fazer um vídeo, um clipe musical, vou perder peso para aquilo, aí depois vai lá e ganha o dobro. Então acho que tem que ter essa continuidade, né? Falávamos antes, eu gosto muito
de colocar na alimentação uma quantidade boa de proteína. Na verdade, né, não é uma questão de gostar ou não, é a necessidade. Ok. Né? Acho que a proteína é fundamental. Eu explicava antes para o Misael, sempre que você vai comer um carboidrato, é importante aliar esse carboidrato a uma proteína. Porque o carboidrato, na verdade, ele logo se transforma em açúcar no nosso organismo, né? E essa proteína, ela tem o poder de diminuir essa absorção desse carboidrato na nossa corrente sanguínea. Então, isso é uma estratégia nutricional que a gente costuma usar, né? E para fazer com que esse carboidrato... Gente, eu falo carboidrato, mas eu acho que é bom comentar com ele, né? Quais são os carboidratos. São aqueles alimentos como os pães, os açúcares refinados, pães de todas as formas, os farináceos, arroz, os tubérculos, como a batata doce. Esses são os carboidratos, quando eu me refiro a carboidratos. Então, é importante colocar proteína em todas as nossas refeições. No café da manhã, num lanche, sendo no meio da manhã ou no lanche à tarde, no almoço, na janta. Eu Come o gosto carbo, muito. não tem problema, pouquinho, mas coloca uma proteína junto. Uma proteína junto. Né? Isso. Alimentos fontes de proteína, vamos falar agora. Isso mostra a perfeição de Deus, né? Um completa o outro. Exatamente. Um completa o outro. Não pode ser sozinho, não. Tem que completar o No outro. café da manhã, no almoço até é fácil, né? Porque a proteína, a gente conhece muito a proteína, a carne, né? A gente se sempre... Carne, ovos, né? Os leites Mas e no café da derivados. manhã, o que a gente pode? Porque no café da manhã é sempre rico em carboidrato, que são os pães, né? Os cereais e tal. Tá muito Linguiça. na moda o pessoal fazer a tapioca, né? Tá, ok. Tapioca, legal, bacana. Mas a tapioca não perde nada pro pão, tá? A única coisa que ela não vai ter é o glúten, Tá. tá? Porque é feito da mandioca, né? Mas o que eu costumo falar para os meus pacientes? O que vai interferir aí entre a escolha de um pão e de uma tapioca é o que você vai usar de recheio. Então, a sugestão sempre usar proteína, ou com o pão ou com a tapioca. Tá. Eu prefiro que você coma uma tapioca, sendo que o recheio seja ovo, ou atum, ou um frango, do que um pão com presunto e queijo. Ou prefiro que você coma um pão com atum, com ovo, ou com frango, do que uma tapioca com presunto e queijo. Entendi. Compreendeu? Claro, é o acompanhamento. O acompanhamento vai fazer com que esse carboidrato, entre aspas, não seja tão agressivo para o teu organismo. Porque quando a gente come o carboidrato e o meu organismo absorve logo esse carboidrato, a nossa insulina ela aumenta. Ok. E aí, estando com a insulina elevada, a queima de gordura ela acontece menos, né? Ou seja, quase não acontece. Então, é bom evitar esses picos de insulina. Se liga na proteína, hein, galera? Se liga na proteína. Bom demais. Vamos com a próxima pergunta aqui, Vivi Ribas. Então vamos lá, né? Vamos o que eu tava esperando falar que até agora tu não falou, né? Que é ideal comer o chocolate, os doces, os bolos. Eles podem entrar no nosso cardápio no dia, ou na semana, ou no mês. Uma vez por mês tá valendo, uma vez por semana. Não, todo dia um pouquinho. Fala um pouquinho pra gente, ou nunca comer esse tipo de coisa aí. Eu gosto muito de deixar assim 2 refeições na semana mais livre pro paciente. 2 refeições, não são 2 dias, né? Eu dizia antes que nosso final de semana compõe basicamente 42% da nossa semana. Então, eu acho que é válido, né? Se você tem uma alimentação mais regrada, mais certinha, equilibrada, com alimentos saudáveis, se você pratica hábitos alimentares saudáveis ao longo da semana, por que não, né? Se permitir 1, 2 refeições na semana, extrapolar um pouquinho, sendo com pizza, sendo com doce, sendo com chocolate, ou sendo com... Né? Claro que, se você é um atleta e você precisa de um comprometimento maior e disciplina, tudo bem, é outra coisa, mas a gente está falando que você não trabalha com... Você não depende, né, da sua estética
para sobreviver, né? Até, Então, inclusive, tem um jogador muito famoso essa história, um grande jogador, inclusive, que é o Walter, um jogador que jogou no Internacional, jogou no Goiás, foi cogitado a seleção brasileira, um grande jogador, mas ele tinha problema com peso. E ele diz que em entrevistas para programas de televisão, ele sempre confessou que o fraco dele era bolachinha recheada. Ele não conseguia viver sem bolachinha recheada. Então, no caso dele, ele tinha que quitar isso da vida dele, né? Mas no nosso caso, como tu falaste, a gente não vive precisando que o nosso corpo tenha ali aquele peso ideal, né? Não trabalhamos com o corpo em si, dá para de vez em quando dar uma escapada. E aí, já é uma resposta muito agradável. Vênia tá pesquisando aqui no YouTube, nós estamos só no Facebook agora, hein? Pois é. Estamos no Facebook devido a inúmeras lives. Não tá aguentando, eu tive que escolher uma das redes sociais para nós continuar. A gente tá só no Facebook, depois a gente posta o programa Tá aí, a galera inteiro tá no perguntando YouTube. aqui que o YouTube caiu, então tá aí, o Mizel acabou de responder. Chama galera. todo mundo pra cá, tá? Todo mundo pro Face aí. Realmente, nesses dias de quarentena, tá difícil de fazer live, que é muita gente ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Comi vamos dizer assim, essa besteirinha, né? Aquele rodízio de pizza. E ainda, sabe como é que é homem, né, Mi? A gente, além de comer, a gente disputa quem come mais. Uhum. Não sei se tu já participou disso, né, Vivi? A gente vai ali marcando. Sim. 30 pizza e tudo, não, 35, 31, o cara aguenta 31 e meia pra ganhar. Então a gente chega em casa quase morrendo, né? Comemos desse jeito, extrapolamos. E depois? o dia seguinte. E o dia seguinte? O que comer? Quantos dias depois eu tenho que comer coisas leves? Que tipo de refeição pra dar uma desintoxicada, pra dar uma aliviada nesse meu abuso? Claro, você pode fazer, sim, uma alimentação mais detox, né? Utilizar alguns vegetais, algumas frutas, para dar uma desintoxicada, fazer alguns sucos. Qualquer fruta? Frutas mais... você pode utilizar um limão, você pode utilizar uma laranja, mamão, melão, melancia. São frutas que são antioxidantes, são mais ricas em água, né? E também tem nutrientes importantes para desinchar. O melão é ótimo, melancia também, tem poder desintoxicante. Mas eu gosto muito de recomendar você voltar à sua rotina normal, tá? Então, extrapolou, no dia seguinte só retoma. Não tente fazer compensações, porque toda restrição ela gera compulsão. Se você restringir, você não comer no dia seguinte, no outro dia você vai estar comendo até os rebocos da parede. Verdade. Então só retoma tua alimentação, sendo, né, uma alimentação saudável, retoma e tá tudo certo. Toma bastante água. A água é fundamental sempre. A gente nem abordou a questão da água ainda, né? Eu ia te perguntar. Uhum. Tem um cálculo que a gente faz de consumo de água, que você faz, em média, 35 ml por quilo de peso. Tá? Então, você multiplica 35 pelo seu peso, para saber, em média, quanto de água você deve consumir por dia. Então, essa quantidade de água, automaticamente, ela vai te ajudar a desintoxicar também. A água é fundamental. Interessante, entenderam a conta? Ó, pega o seu peso, faz ali, ó, seu peso é 55 quilos. 55 vezes 0,35, é isso? Esse é o cálculo. 0,35. Vou Ou fazer só agora 35, né? Faz o peso vezes 35. Aí vai te dar a quantidade de água que deve Muito bom. consumir Já faz por o dia. teu, Emis. 79... Não, 78, tô sendo modesto. Tá diminuindo, Vezes. né? Tá diminuindo aí. Vezes. Cadê o vezes, essa coisa Ai, aqui? meu Deus. O que é o vezes aqui? Isso aqui? Onde é que é o vezes aqui, É rapaz? o asterisco ali. Onde? Aí. Onde? Esse aqui. Vezes quanto? Ponto... Só bota 35. 35. Isso. Vezes 35. Isso. Eu tenho que tomar quanto? 2 litros, 730. Quase Caramba. 3 litros. Divide por 500. Eu gosto da Dividido prática, por assim. 500. Isso. O que seria esse 500? As garrafinhas de água, só Aquelas, pra ter uma aquelas ideia, squish, né? Dá 17. Não. Vai, deu erro aqui no meu carro. Meu Deus. Deu erro de Meu Deus, cálculo. deu erro. Tá, mas tu tem que tomar quase 3 litros de água por dia, Misa. Isso. Tá. Então, 2,730, olha só. né, Misa? Isso. Dividido por 500.
5 garrafinhas e meia. Olha, entendi. Então, barbada. assim, eu gosto de legal. expressar em garrafinhas d'água, porque é É o mais super prático que as didático. pessoas, né, Perfeito. costumam tomar Muito em bom. garrafinha d'água. Então, vamos distribuir isso ao longo do dia? Tá. Então, 5 garrafas e meia. Toma 2 de manhã, 2 à tarde, Facinho. 1 e pouquinho à noite. Não toma muito à noite para não ter Isso se problema você de estar tem acordando 78 toda quilos, hora. né? Se você não tem, é menos ainda, né, gente? Não Calma. toma muito à Sim, noite então. pra não estar acordando também, pra não acontecer Fazer acidente, né? xixi o tempo todo, Isso, né? isso. Acontecer acidente, né? Ô, Michele, mas e o chimarrão? Digamos assim, o chimarrão, sei lá, chá sem açúcar, não substitui a água. Não posso colocar chimarrão nessa não su- contagem. Não substitui a água. O chimarrão, ele é diurético, na verdade, né? Então, ele não hidrata. Como a Ok. água hidrata. Então, é a Para água. função diurética, talvez. Para função nutricional, não. Não, tem que ser a água. A Viane tá perguntando isso porque o Brasil inteiro faz xixi. E o gaúcho faz xixi marrão, né? Vai ser verde o Ai, nosso que xixi. piada ruim, mas tudo bem. Ah, eu gostei. Não, tudo Ela é bem, vizinha. Vamos à próxima pergunta. Janta. Vamos lá. Vou jantar. Agora, Adoro. Aqui, ó, coraçãozinho pra janta. até que horas eu posso jantar? Depois de tal horário, não coma mais nada, por favor, porque não vai dar tempo de o seu organismo metabolizar, né? Fazer a digestão. Ou é mito. Ou é mito, sim ou não. O que eu posso comer? De tudo, não tudo? Vamos lá. Nos fale Tá. sobre a janta. Janta. Eu, particularmente, gosto muito de oferecer comida para o paciente na janta. Por quê? Porque, doutora, eu gosto de fazer um lanchinho à noite. Beleza? Gosta de fazer lanche? A gente vai botar um lanche, vai botar um pãozinho com alguma proteína. Mas, normalmente, esses lanches que as pessoas fazem é o quê? É o pão, é o presunto e é o queijo. Né? São mais ricos em carboidrato. Falta a proteína para Não tá completo. não estar completo. Então, a janta em si, a comida, ela vai te proporcionar mais macronutrientes, como uma alimentação mais completa, como o carboidrato, a proteína, os vegetais, né? Uma alimentação mais rica em fibras também, em função dos vegetais. Então, eu particularmente gosto de oferecer mais janta. Claro que numa quantidade um pouco mais moderada, né? Ok. De repente, você não vai comer a mesma quantidade que você comeu no almoço. Não pode. Tudo vai depender da tua necessidade. Uma coisa que eu gosto também, Misa, de avaliar muito, qual o horário que tu mais tem fome. Se é à noite, por que não colocar um pouquinho mais mais de comida à noite, né? Eu não vejo problema da janta, né? O que a gente só tem que cuidar é se você costuma jantar e daqui a um pouco não dorme bem, porque né, comeu demais, pesado, ou ok. mas se for uma alimentação mais balanceada, numa quantidade tranquila, né, de acordo com o planejado, não tem problema, pode jantar 8, 9, 10 horas da noite. Não vejo Dessa problema janta. nenhum. Então vamos tirar o lanche. Tirou o lanche, vive da janta. Ó, lanche, bolacha, sanduíche. Eu tenho uma conhecida que ela diz: eu não janto, eu como o máximo um sanduichinho. É melhor você jantar. Arroz e feijão é mais saudável que comer um sanduíche, por exemplo, com pão branco, não é? Sim, eu ia sugerir já uma saladinha. Olha aí, ó, uma né, sopinha. uma carne e um carboidrato, um arroz ou um aipim ou uma batatinha, algo do tipo. Batatinha. Coisas básicas que surgem efeito. Ok. Dessa janta, batata frita. Minha comida predileta, tá? Bife à milanesa com batatinha frita, arroz, feijão. Na janta é meio E não é nem complicado. frita. E a Deixar pro almoço? a batatinha frita do Misa não é nem na air fry ou alguma. É no óleo Não. mesmo. Lá na base de tudo. Então, Aí, tira um essa dia na janta. semana para te fazer essa tua refeição. Tu consegue colocar aí depois, se eu pedir autorização para É. ele? É que rapidinho antes de tu falar, Michele, o Márcio de Guaíba, Márcio Machado, ele mandou uma foto de um antes e depois dele Tá. e um depoimento. Ele disse assim, ó, na direita. E depois ele disse assim que ele fez em 2 anos, ele consultou com uma Nutri, ele botou o nome da Nutri aqui, de Vanessa Martins, eu acho que é isso. Ele comia de 3 em 3 horas e à noite ele não comia carboidrato. Então, tipo, ele jantava, comia ok. Tipo, deveria comer um monte, porque de 3 em 3 horas ele emagreceu em 2 anos 42 quilos. Sim.
Vamos falar, então, Mas ele nessa tá numa questão academia, do né? carboidrato. Além de tudo isso, ele também se É. exercitou. Tem isso, Ok. né, pessoal? Eu acho que é importante a gente falar, assim, é que Manda pra mim. a nutrição, a alimentação, ela é uma coisa muito ampla, assim, então é complicado tu falar em pouco tempo tudo que tu gostaria de falar. Sim, com Mas certeza. cada indivíduo tem uma taxa metabólica basal, Ok. que é o tanto que tu gasta de calorias por dia Uhum. para não fazer nada, vamos dizer assim, para o teu corpo exercer as funções vitais. Tá. O emagrecimento, o que ele vai acontecer? Vai ser muito em função disso, né? Se você tem um gasto calórico, vamos usar o exemplo de 2.000 calorias, e você ingere 1.000, obviamente tu está fazendo 1.000 calorias de déficit calórico por Ok. dia. Uhum. É aí que está o segredo do emagrecimento. Entendi. Né? Claro que a qualidade nutricional da tua alimentação também é importante, como eu estava falando da Nós questão estamos com a das imagem dele aqui na proteínas. tela agora, ó. Olha aí, ó, o antes e Uhum. o depois do Márcio de Guaíba. Mas ele fazia também exercício físico, né? Isso, e o exercício físico, até ia comentar depois, é fundamental para te aumentar o teu gasto calórico, Ok. né? O exercício físico, alimentação, qualidade de sono, isso ajuda muito. Uma pergunta, então. Como é que é o nosso ouvinte? É o Márcio. Márcio. Deixa eu só te falar Claro. sobre o carboidrato à Claro, noite, para a claro. gente por favor. não fugir da questão. E o carboidrato à noite, eu penso da seguinte maneira. Depende da prescrição, tá? Se eu te prescrever 100 gramas de carboidrato ao longo do dia, independente se tu consumir... vou te dar um exemplo. Se você consumir 100 gramas de carboidrato até às 6 horas da tarde, da noite, e à noite você consumir mais 50, eu te prescrevi 100 gramas de carboidrato e você consumiu 150 gramas de carboidrato. Você não pode colocar a culpa no carboidrato da noite. A culpa é o excesso de Na carboidrato No quantidade. dia. no dia. Né? Então, isso as pessoas não se dão por conta, mas acabam se sabotando e colocando a culpa no carboidrato. Ok. Eu Uma brinco... xícara tem quantas gramas Uma xícara de quê? de arroz? No caso, não é a xícara que a gente mede, é colher, né? Isso. Aquelas Colheres. colheres de sopa. 100 gramas dá quantas colheres? 100 gramas de Arroz, por de exemplo. Arroz? média de Aproximadamente. 20 e poucos gramas de carboidrato. Entendi. Então dá bastante, dá umas 5 colheres, mais ou menos. Mas a gente tem que analisar qual vai ser a carga glicêmica dessa tua refeição, Ok. né? Porque o arroz, muita gente não gosta de arroz integral, né? Os alimentos integrais, nem sempre eles são menos calóricos que os alimentos que não são integrais. A questão é que o alimento integral ele vai ter um pouco mais de fibra, não foi tão processado, não foi tão refinado, e ele vai te dar saciedade por mais tempo. E a fibra também controla o índice glicêmico, que é aquela questão que a gente estava abordando, que é a velocidade com que esse carboidrato vai ser absorvido no nosso organismo, Ok. né? Então, é muito complexo, mas Vai uma muito coisa... da pessoa, né? Não, eu pedi essa explicação do arroz, que eu como muito arroz. E eu, pra te ter uma ideia, sabe a minha medida? Eu meço por xícara, por né? xícara. E eu como uma xícara inteira de arroz no almoço. E na janta, se der, eu como também. Mas enfim, aí eu tenho que ver, né? Quantas gramas Mas tem aí isso, como calcular, come né? teu arroz, come uma proteína junto também, né? Enfim, Uma proteína equilibrar, magra. né? Equilibrar. Eu já vou agendar aqui a minha Mas consultoria. aqui. só concluindo, então, quanto ao carboidrato à noite, não é o problema. O problema é o quanto A de quantidade. carboidrato ao longo do dia, tá, gente? Maravilhoso. Chama o nosso amigo, Vamos bom senso. de volta aqui pro nosso espectador, né? Esse regime que ele fez, essa dieta, essa filosofia de vida aí na questão do prato, da refeição. Só ele conseguiria ter todo esse sucesso sem exercício físico? Só a alimentação, sim, você consegue emagrecer. Mas se ele dependesse só da alimentação, a restrição alimentar ia ser muito maior. Né? Então, como eu estava falando, a prática de exercício físico ela faz aumentar o teu gasto calórico. Consequentemente, tu pode comer mais. Né? Mas se ele não praticasse nenhuma atividade, nenhum exercício físico,
e dependesse só da sua alimentação, certamente a restrição alimentar ia ser maior, Provavelmente né? não teria todo o sucesso que ele teve. Com Então, certeza não. tem que ter a boa alimentação, tem que fazer o que ele fez, né? E ver aí com o seu Nutri, se dessa forma ou de outra, corta outra coisa. E se você não tem um Nutri, agora é um bom momento pra Michelle passar o contato dela. O que tu acha, Michelle? Espera aí que eu vou Pode anotar que eu não ser. tenho. Anota então. Por favor, Michelle, se alguém quiser te chamar para você ir lá fazer uma visita, fazer uma avaliação, dar uma olhada nos armários, isso tu toca fora, isso não. Vamos lá. Passar o contato do Instagram, pode Pode ser. ser, claro. Nutri_Michele Casagrande. E telefone, passo também. Pode, fica à vontade. Vamos lá, vamos às ligações. 51 995 27 6597. Perfeito, é isso aí. Tenho certeza que você vai amar a nossa querida Michele Casagrande. E a Vilma colocou aqui também que viu na TV que o alho, ele aumenta a imunidade, tô só falando humanidade. Imunidade e principalmente cru. E o bafo também, né? É, A imunidade e o bafo. Sim, o alho ele tem bom poder alho. anti-inflamatório também. Ajuda bastante. Eu fiquei te devendo o chá, tá? Ah, lembrou. Agora fui pegou a buscar colinha. o chá de genciana. Genciana, É não um nome conheço. bem diferente. É. Por isso que eu também não E lembrei se tu não na hora. falasse que era um chá, eu ia achar que é uma vizinha tua, que é o chá que a vizinha genciana fez pra ti. Mas é, Mas com- você pode também, você pode também fazer chá com limão, né? O limão é rico em vitamina C, também é ótima fonte de vitamina C. Dá para fazer um chazinho com limão, com a casca do limão, com a parte interna do limão também. Adoro, hein? Limão eu tomo muito, hein? Só ele, sem açúcar, coisa mais boa. limão, eu já li bastante sobre tu tomar também água morna com limão em jejum. Procede, não? Água com limão, para aumentar a temperatura. imunidade. É bom também. Sim. Tá, e tem uma outra receitinha também que agora eu me lembrei que uma prima minha que sempre faz, que ela deixa na mesa, que é mel e canela em pó. Ela disse que ela mistura sempre uma colherinha de mel com canela em pó e já é por prática de eles tomar, porque diz que desde que elas tiveram essa prática não se resfriaram mais, enfim. Aumenta mesmo a imunidade. Ajuda, assim como o própolis também ajuda. Olha aí, né? ó, viu? Várias Pra dicas fazer pra um você. chazinho aí com própolis, limão, um pouquinho de mel. Show de É bola. um bom- Estou aqui chá. no Insta da minha querida Nutri_Michele Casagrande, com um L, é normal, tá? Michele Casagrande, exatamente assim como nós lemos, Nutri_Michele Casagrande, não tem nenhuma postagem, eu tô achando Esse que vai ser a primeira postagem dela, foto do tempo de qualidade. Esse tô- Insta é bebê, tá? Eu fiz recentemente. Ah, até por tem que isso. começar a movimentar ele. Tô É achando- bebezinho. Tô achando que vai vir uma primeira foto hoje nesse Instagram, Com Vivi. certeza, vamos Show. torcer. A Helry tá te mandando um beijo, disse Nutri Beijo, linda. amiga. Legal demais, hein? Vamos lá então, né? Deixa eu trazer aqui essa última pergunta, porque eu acho que, antes dela, vamos com os nossos patrocinadores. Pode Vamos ser? lá, claro. Eu vou fazer ela, tu já vai pensando na resposta, porque assim, a gente, é importante aquilo que é fundamental. O que tu falaria pra nós? Isso é fundamental cortar, excluir, porque até agora tu tá sendo muito querida com a gente. Até agora tu tá sendo muito gente boa, muito fofa, muito maravilhosa, porque tu tá falando pode, ou equilíbrio, se exagerou, no outro dia volta ao normal, né? Então, uma vez por semana, dá, né? Um docinho de vez em quando, isso tá muito bom. Mas eu queria agora que pegasse pesado conosco. Isso vocês têm que excluir dos pratos de vocês, das prateleiras de vocês, esse tipo de coisa, essa receita, isso vocês Arroz. não devem. Isso não. Isso não. Tô brincando. Não, a Rosa ela falou que é bom. Vamos lá então, minha querida Michele Casagrande, nossa convidada de hoje, nutricionista, com a última pergunta do programa Tempo de Qualidade desta terça-feira. O que nós temos que excluir, exterminar da nossa vida? Açúcar. Tá? Uma resposta bem objetiva. Açúcar de todas as formas. Todos eles, sendo açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar cristal, todos eles têm a mesma finalidade, a mesma função no nosso organismo e é o grande vilão, né, na minha opinião, e está muito inserido nas indústrias de alimento que compõem os alimentos. Até uma prática, eu acho que todo mundo deveria de
de ter é interpretar, ler o rótulo de um alimento, né, para conseguir identificar o que aquele alimento está nos fornecendo. Então, a leitura do rótulo eu acho muito importante, né, ler a lista de ingredientes desse alimento e conseguir interpretar uma tabela nutricional também para ver a composição, né? Hoje, as indústrias de alimentos, elas fazem muito apelo, né? Então, com muitos claims que apelam por um produto saudável, mas se tu analisar a lista de ingredientes, a tabela nutricional, tu vai ver que não é bem aquilo. Então, ter bastante atenção a isso. E evitar esses alimentos que, na lista de ingredientes, comecem com açúcares, ou até mesmo gordura, ou muita farinha. Tá? Então, na minha opinião, o açúcar é o grande problema da Tolerância população. zero, tolerância zero, não tem nenhuma Exclui. tolerânciazinha pro açúcar, assim, tipo assim, nem pro suco de fruta, com limão. Não, nós temos os açúcares naturais, que são os açúcares de frutas, né? Isso sim. Mas eu digo esses açúcares refinados. Não, ok, né? mas tipo assim, a gente precisa, por exemplo, para fazer um pão, vai açúcar. Para fazer um bolo, O que vai... poderia substituir o açúcar nesses casos? Do bolo, do pão... Não, pão não. Pão também, né? Tem, vai um pouquinho de Também. açúcar também. Vai açúcar. A gente aconselha muito o adoçante natural, né? A gente usa o stevia, o xilitol, o eritritol, que são adoçantes naturais. E muito cuidado com adoçantes artificiais, que, na verdade, eles acabam sendo viciantes, né? Ao consumi-los, você acaba instigando ainda mais a tua vontade de comer doce. Então, tenha muito cuidado com adoçantes artificiais. Normalmente, esses em líquidos que a gente compra, né, no supermercado. Ficou em dúvida? Quer mais alguma pergunta? É só entrar em contato com a nossa querida Michele Casagrande. Número novamente, 51 ao prefixo. 99527-6597. Mais uma vez. 99527-6597. Bom demais. E aí, Vivi? Maravilhoso, acabou o programa programa. super esclarecedor. A galera tá elogiando aqui, parabéns pelo programa, muito top. Muito obrigada a você que sempre está conosco, fazendo desse programa tão especial, né? Você, além dos nossos convidados, é a nossa estrela de todas as terças-feiras. Sempre. Obrigado, gente, pela audiência. Vamos agradecer, então, aqui a nossa Nutri. Muito obrigado, minha querida Michele. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar a tua vida, venha prosperar os teus caminhos aí, né? E a gente sabe que a tua profissão é cuidar de vidas, é salvar pessoas, né? Às vezes, a boa alimentação, ela faz a pessoa ter uma autoestima mais elevada, ela faz a pessoa mudar de vida. Tantas pessoas depressivas por causa do seu corpo, por causa da sua má alimentação. Então, querendo ou não, tu tá salvando vidas. A gente quer te parabenizar por isso. Sabemos que tu ama fazer isso e que tu continue aí salvando muitas vidas. Obrigada, muito obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite também. E esse é o pensamento, né? Poder ajudar, contribuir de uma certa forma com as pessoas, com quem está nos ouvindo. Eu tenho um carinho muito grande pelo que eu faço, né? Gosto muito. E também de estar aqui contribuindo com informação. Acho que as pessoas muitas vezes pensam que sabem de como conduzir a sua alimentação, mas acabam se sabotando de uma certa forma. Não falo só na questão do emagrecimento, não falo só... enfim, de todas as práticas da alimentação, né? Então, é muito importante assim, entender o contexto alimentar para poder praticar hábitos saudáveis. Saudáveis, é isso aí. Muito bem, e agora nessa quarentena, já está quase no final, segura a onda. Se você vê que está comendo demais, que a fome não lhe deixa... Bebe um pouquinho mais de água, faz um chazinho, né? Assiste uma coisa legal, vai dar uma caminhadinha em volta do apartamento. Se você tem um pátio, você é um bem-aventurado em dias de hoje, pátio vale ouro, né? Quem mora em casa deve estar feliz. Vontade até de subir em árvore. Né? Faz tempo que eu não subo em árvore. Quem mora em apartamento. E vai passar. E a gente sabe que são momentos que deixam a gente mais ansiosos, mas segura a onda para depois você não se arrepender. Isso mesmo. Tá certo, gente? Obrigado demais. Deus abençoe sua vida, uma ótima noite, uma semana de muita saúde emocional e também, do teu estômago, teu corpo,
como aquilo que realmente vai te fazer bem, não só naquele momento, mas depois também, né? Eu acho que isso talvez seria uma boa filosofia, né? Eu vou comer algo que me faça feliz não só agora, mas o amanhã também, né? Isso não aí. aquilo que vai me deixar triste, que vai me deixar para baixo, não. Então, faça isso com cuidado, cuide de você, da sua família. Beijo grande, lembrando que toda terça-feira tem Tempo de Qualidade ao vivo no nosso canal do YouTube, para você que tá assistindo a gente agora só pelo Facebook. Amanhã, a partir de amanhã, vai estar o programa completo no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, gente. Muito importante você se inscrevendo, você compartilhando esse programa aí, porque a gente quer vive fazer ainda muita coisa legal aqui no nosso canal, né? Tem muita coisa incrível Muito vindo assunto por aí. bom, né? O pessoal pode sugerir, inclusive, né? Isso Nosso aí. Instagram, nas redes sociais, No beleza? WhatsApp. E lembrando que tem também, nós temos o áudio dos programas, né? Verdade. É o podcast. Nós temos o podcast de todos os programas amanhã, a partir de amanhã. Esse programa também vai estar disponível no Spotify, o podcast do programa sobre nutrição, tá certo? Beijo grande, gente. Valeu. Deus abençoe, Tchau, ótima tchau. noite. Terça que vem. Tchau, tchau.